Não existe marca que não se adapte às novas realidades, senão ela fica para trás. É muito claro o exemplo do que aconteceu com a Blockbuster quando veio o Netflix. Essa resistência de entender o que o mercado está buscando, o que as pessoas estão interessadas e quais são essas novas tendências do mercado, faz com que você fique para trás. Fala pessoal, tudo bem? Eric Porto, sócio e CSO da LayerUp, mais um conteúdo aqui. Agora a gente está com a Beca Assis, que é gerente de marketing do Canva. Beca, muito obrigado pela troca. Se você primeiramente quiser se apresentar, contar um pouquinho das suas responsabilidades e dos seus desafios, fica à vontade. Então, pessoal, eu sou Beca Assis, gerente de comunidades, especialista em parcerias no Canva. Basicamente, eu atuo em várias diferentes frentes dentro da empresa, desde Canva Educação, com os embaixadores de marca, realizando eventos, treinamentos, capacitações, também no canal do YouTube do Canva. Então, vocês têm muitas possibilidades de aprender várias coisas diferentes e, claro, dentro dos eventos. Já compartilhando com você, nós estamos hoje em turnê até o final de novembro, rodando o Brasil com uma série de iniciativas diferentes, participando de eventos maravilhosos, inclusive do RD Summit, onde a gente está falando aqui agora, que é o maior evento de marketing da América Latina, então a gente não podia deixar de estar presente, né? Mas tem muitos eventos, então se você está ouvindo a gente de outros estados além de São Paulo, procura a agenda do Canva, porque pode ser que o Pato André esteja passando pela sua cidade para vocês conhecerem a gente pessoalmente também. Bacana, Beca. E aí, começando aqui, o slogan que o Canva traz é de empoderar o mundo para criar, né? E a gente diz, tanto como ferramenta como conceito, que o Canva ajudou nessa democratização do design, né? Hoje, mais pessoas, mais equipes, mais profissionais conseguem se expressar visualmente através da ferramenta. E aí eu queria entender um pouco de você, como que você enxerga esse impacto da acessibilidade visual na forma como as marcas e os profissionais se comunicam hoje, Beca? Então, nós entendemos que primeiro, tornar o design acessível deveria ser uma coisa fundamental para qualquer empresa que trabalha com design. Isso porque criar tem que ser um processo intuitivo, fácil e possível de ser realizado em qualquer dispositivo, qualquer ferramenta que você tenha na sua mão. Que criar não precisa ser uma coisa complicada, não deve ser uma coisa complicada, tem que ser simples, fácil e rápido para você conseguir desenvolver. O Canva é uma ferramenta que pensa muito em tornar esse processo de criar muito fácil, justamente para que você, que é profissional de marketing, empresário, empreendedor, pessoa que talvez esteja pensando até em empreender e não sabe o que fazer, quem está estudando também, consiga desenvolver os seus projetos, seus trabalhos, consiga prospectar clientes de forma muito facilitada, contando com uma ferramenta que auxilia, né? Perfeito. E de alguma forma, como que vocês equilibram a comunicação dentro de diversas estratégias para falar de públicos tão diferentes, né? A gente tem desde grandes empresas que usam o Canva, quanto esses criadores individuais. Como é que é esse desafio de comunicar para o público certo da forma... Eu acho que é o grande desafio de todo profissional de marketing é entender para quem que você está falando, para você conseguir falar a linguagem daquela pessoa. Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo oficial, nós estávamos conversando sobre as dificuldades que a gente tem durante a turnê do Canva, por exemplo, porque como eu comentei com vocês, nós estamos rodando por diferentes eventos e cada evento tem um perfil diferente de usuário. Cada evento tem um perfil de pessoa que está ali interessada e cada evento tem que ter uma linguagem específica para que a gente consiga falar da forma que a pessoa consegue te entender. Então, quando a gente fala, por exemplo, do RD Summit, os conteúdos que a gente está trazendo aqui, eles são muito mais high level, eles são mais aprofundados em dados, eles são mais técnicos, eles são mais próximos da realidade do profissional de marketing, porque é isso que o profissional de marketing procura num evento como o RD Summit, é saber profundamente, aprofundar os conteúdos que ele já sabe, conseguir utilizar de fato a ferramenta que você está falando. Já quando você está falando, por exemplo, de uma feira do empreendedor, muitas vezes você está falando de pessoas que estão buscando a possibilidade de empreender. Elas querem ter ideias de negócio, elas querem pensar como o Canva consegue ser a ferramenta que vai ajudar a monetizar a ideia que ela tem. Então a gente vai falar muito mais sobre as possibilidades da ferramenta, tipo, olha, dá para você fazer isso, dá para você ser um social media, dá para você criar produtos personalizados. É muito mais uma coisa high level para você conseguir entender o que dá para fazer e não necessariamente fazer o passo a passo. É claro que quando a gente fala de eventos específicos assim, sempre tem uma sessão de workshop de mão na massa, porque tem um público que vai interessado nesse conteúdo aprofundado que os nossos especialistas têm para compartilhar também, né? Perfeito. E Beca, num evento como esse de marketing,
em cada esquina a gente encontra a grande discussão sobre inteligência artificial, que às vezes se torna um assunto polêmico na área do design, né? Muito. Então eu queria entender como que, de alguma forma, você acredita que a inteligência artificial, assim como o Canva, amplia o uso da criatividade ou limita, como que o Canva impacta nesse processo e como que vocês hoje avaliam o uso da inteligência artificial para o profissional de design? Então, as pessoas costumam dizer que tem medo de a inteligência artificial vai roubar meu emprego. Pessoalmente, eu não acredito que isso vai acontecer. Isso porque, primeiro, a inteligência artificial depende do fator humano para poder funcionar. Ela precisa ser alimentada constantemente pelos seres humanos para que ela consiga gerar novos resultados. E o segundo ponto eu sempre vejo a IA como se fosse o meu estagiário. Na vida real, eu não tenho um estagiário, eu não tenho uma pessoa que pode me auxiliar, não tenho um assistente. Mas com a IA eu consigo otimizar processos que poderiam ser repetitivos, acelerar algumas coisas, ter ideias mais rápidas e a partir disso colocar em prática o que eu gostaria de fazer, principalmente prototipar projeto. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer para conseguir imaginar como aquilo vai funcionar de fato, de que forma eu consigo executar de forma ágil. Exemplo claro, trazendo novamente a realidade de onde a gente está aqui, nós fizemos um protótipo do stand com inteligência artificial para poder imaginar, olha, o que dá para fazer? Nós temos esse espaço, temos esse orçamento, tudo que dá para a gente construir aqui, para poder imaginar e pensar, idealizar, conseguir visualizar isso de forma prática, para conseguir trazer para a realidade e construir os conteúdos e tudo que a gente está fazendo aqui hoje, né? Quer dizer, de alguma forma ele também vai ajudar a potencializar e empoderar a criatividade do profissional. Ele tem que encarar essa nova tecnologia dessa forma. Com certeza, porque se você utilizar a ferramenta da forma correta, principalmente como fonte de inspiração, fonte de abrir ideias, formas de executar coisas que você sozinho talvez não conseguiria fazer, é uma forma de você conseguir escalonar muito mais a tua capacidade de produção, de criatividade, mas de forma ágil, né? Perfeito. E aí agora voltando um pouquinho mais para a área do design, falando de tendências visuais, de comportamento, o que o Canva está olhando para o futuro ou até do que tem sido muito uma tendência na parte mais de conceito visual, do design, o que tem lado por aí? Eu acho que tem duas coisas que o Canva está investindo cada vez mais daqui para frente. Uma é a inteligência artificial, obviamente, porque é de fato o assunto do momento. O Canva tem muitas ferramentas de IA que já estão integradas na plataforma, então todo o doctype do Canva que você entrar, você já consegue explorar alguns recursos de inteligência artificial. Tem o texto mágico, mídia mágica, geração de vídeo, geração de legenda, enfim, dá pra gente passar o resto do dia aqui falando só de inteligência artificial. Mas também as ferramentas de vídeo estão cada vez mais desenvolvidas e cada vez mais otimizadas, principalmente para quem usa celular como ferramenta de edição. Para tornar isso muito mais fácil, porque a gente entende que o vídeo hoje é uma tendência, principalmente considerando o mercado de redes sociais. Todas as redes sociais têm pelo menos um formato que é específico para vídeo. Então, hoje em dia, não dá mais pra gente falar de design e comunicação sem falar de produção de vídeo também, né? Perfeito. E de alguma forma, então, a tendência não só no formato, mas também na maneira de editar esses conteúdos. Acaba sendo muito o uso do celular com alguma ferramenta de edição, né? Eu vou entregar a idade, gente, mas eu já passei dos 30. Apesar da cara de neném que eu sei que eu tenho, gente. Eu ainda sou de uma época que quando eu tinha que fazer alguma coisa importante, você utilizava o computador. O celular não era uma coisa tão habitual para minha geração, por exemplo, de você escrever longos textos ou editar um vídeo complexo. Você mandava assim uma mensagem, resolvia uma coisa, mas o uso era muito diferente. Mas hoje em dia a gente vê o pessoal de 18, 20 e poucos anos que faz tudo pelo celular. Muitos deles nem têm computador mais hoje em dia porque eles se sentem mais confortáveis utilizando o mobile. E a gente não pode deixar isso passar. Nós temos que estar acompanhando também, todos nós, desde o lado do marketing da coisa, mas também o estrutural precisa acompanhar essa nova tendência do mercado do mobile, né? E até em cobertura de eventos como esse, por exemplo, né? No momento de cobertura de eventos, onde você tem que trazer essa agilidade da cobertura e muitas vezes você vai ter que editar o conteúdo, então ferramentas que disponibilizam essa edição e essa facilidade do uso do mobile é extremamente importante numa estratégia de... Tem uma coisa que é muito legal que dá para você fazer com a edição de vídeo do Canva, é a ferramenta de destaques. Galera que tem podcast, que adora fazer corte, você sobe o vídeo no Canva, clica no botão destaques, ele já puxa os pontos que são mais importantes, são mais relevantes do teu vídeo e já traz o corte pronto para você. Isso dá para você fazer do seu celular em um clique.
Então você já tem o material pronto para poder subir no seu YouTube ou no TikTok, onde você quiser, prontinho para editar, coloca a legenda automaticamente e, assim, em minutos você tem um conteúdo pronto para a tua semana. Perfeito. E Becca, como que você enxerga o papel do design e da comunicação visual como um todo na construção de futuro das marcas? Ainda faz sentido pensar o design como uma área mais técnica ou ela já faz parte central da narrativa de uma marca? Não, ela tem que fazer parte central da narrativa de uma marca. Porque, convenhamos, para mim é uma coisa muito simples. Quando você fala de um refrigerante de lata vermelha, eu não preciso falar qual é para você saber qual é. Isso é identidade de marca, isso é branding, e o brand e o design estão de mãos dadas. Não tem como o marketing não estar associado ao design, assim como o design não tem como estar sem essa associação com o marketing. E os dois juntos fazem com que as empresas sejam facilmente reconhecidas. Uma empresa sem marketing não funciona, assim como uma empresa sem design não funciona. Perfeito. Acima e embaixo, Becca. E para você, o que define uma marca ser considerada criativa? Ou seja, ela ter consistência ou a capacidade de ouvir e se adaptar ao meio? Como que é uma marca criativa? Ela precisa se adaptar. Não existe marca que não se adapte às novas realidades, senão ela fica para trás. É muito claro o exemplo do que aconteceu com a Blockbuster quando veio a Netflix. Essa resistência de entender o que o mercado está buscando, o que as pessoas estão interessadas e quais são essas novas tendências do mercado, faz com que você fique para trás. Eu acho que o Canva e a Layers, eles estão muito alinhados nesse sentido de conseguir entender o que o mercado está buscando, o que as pessoas têm interesse, e aí trazendo essas novidades em primeira mão para o público deles. Porque assim a gente consegue estar junto, ouvindo a nossa audiência, sempre ter o ouvido muito atento para poder entender o que o nosso público quer, o que as pessoas estão buscando, para trazer as novidades em primeira mão. De outra forma, a gente fica para trás, não tem como. E não só olhando para o tópico de soluções, mas às vezes até visualmente, né? Se uma loja não olha para o comportamento de consumo, ela vai acabar se tornando obsoleta visualmente e vai perder a relevância. Exato. Até hoje, grandes big players do mercado, por exemplo, trazendo a Globo como exemplo, a gente já vê que o movimento deles para o digital está se tornando cada vez mais forte. Os braços digitais de Globo Ads, Globoplay, estão cada vez mais potentes e relevantes versus o que está acontecendo com a televisão, que continua muito potente, sim, claro. Não dá para você não mencionar o poder da televisão, mas, ao mesmo tempo, eles estão já olhando com cada vez mais sensibilidade, investindo cada vez mais no digital, porque não tem como você falar de comunicação sem falar de digital também, né? Perfeito. E, Becca, para fechar a nossa conversa, eu queria trazer aqui para você contar uma mentira do marketing que todo mundo acredita. O que alguém fala e você fala, isso... Nossa... Olhando mais no detalhe, não é verdade. Nossa, para mim é uma clássica. Que promoção vai fazer você vender muito. Nem sempre, gente, nem sempre. Muitas vezes o gatilho de escassez vai ser mais interessante, mas isso também depende do teu público, da tua audiência e do que você está buscando como objetivo. Quer dizer, no resumo seja de maneira, na copy, no visual, no impacto da marca, você tem que estar sempre atento ao seu público. Exato. Tudo isso tem que estar alinhado com a expectativa do teu público e o que você quer conseguir como resultado. Seja a copy, seja o visual, seja o produto em si, seja a oferta que você está trazendo. Eu acho que vale muito a pena você entender a tua audiência, porque é um clássico. Quem não é visto não é lembrado, mas você também precisa saber comunicar para a pessoa que quer te ouvir. Conseguir de alguma forma entender o que a sua marca quer comunicar para ter essa presença. Exato, porque se você jogar a comunicação de qualquer forma ao vento, sem um direcionamento específico, sem estar direcionando para o público correto, você só vai estar jogando palavras ao vento. Você não vai conseguir atingir quem de fato quem quer ouvir você. Perfeito. Becca, então para quem quer acompanhar aí a agenda dessa maratona ou outros conteúdos do Canva, conta um pouquinho onde que eu posso buscar mais informações. Então, a nossa agenda de conteúdos está sempre sendo compartilhada no Instagram do Canva, que é o @CanvaBrasil, e para mais conteúdos, principalmente para quem não posta aqui no RD Summit, visita o nosso YouTube Canva Brasil. Hoje tem muito conteúdo, muitas palestras que a gente está realizando aqui, nós vamos levar depois para o nosso YouTube. Então, você que é profissional do marketing, que quer saber um pouco mais sobre storytelling, como você pode fazer design com dados, como você pode criar planilhas de forma inteligente, porque, inclusive, o Canva agora tem o Canva Planilhas, que é um Power BI, mas com a facilidade do visual do Canva, dá para você criar gráficos interativos com muita facilidade.
dá para vocês aprenderem muito mais no nosso YouTube. Perfeito. Então continue acompanhando os conteúdos do Canva, da Layer Up, tem muita informação, muito conteúdo para você buscar inspiração, buscar conhecimento. Beca, muito obrigado. Eu que agradeço. E até a próxima, pessoal.